O segundo passo para a gente entender as duas tabelas iniciais e depois poder preenchê-las é entender o que a gente quer dizer com base de identidades polinomiais. E como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer isso olhando para o conjunto de todas as identidades polinomiais de uma álgebra A. Eu vou chamar isso de T de A. A gente pega todas as identidades e se pergunta se isso tem uma estrutura dentro de K de X. Isso tem uma estrutura de ideal dentro de K de X e mais ainda, tem a estrutura de um ideal que tem a propriedade de ser invariante por todos os endomorfismos de K de X. Bom, então isso tem nome. Isso vai ser o que a gente vai chamar de T ideal. T ideal é um ideal que é invariante por todos os endomorfismos de K de X. Então, se o ideal TA das identidades polinomiais de uma álgebra A tem a propriedade de ser invariante, ele é um T ideal. E aí a gente olha para a seguinte coisa: interseção de ideal continua sendo ideal. Interseção de T ideal também continua sendo T ideal. Então, dá para a gente pensar num conceito de T ideal gerado por um conjunto de polinômios de K de X. Você pega S, um conjunto qualquer de polinômios de K de X, e olha para a interseção de todos os T ideais que contém S. Isso vai ser o T ideal gerado por S. Se esse S for um conjunto de identidades e o T ideal gerado por essas identidades der todo o T de A, então a gente vai dizer que esse S é base das identidades de A. Vamos ver alguns exemplos de algumas bases de T ideais de algumas álgebras conhecidas. O nosso primeiro exemplo vai ser para M2. Então pense em M2, pensa num corpo de característica 0, e eu quero um conjunto de identidades cujo T ideal gerado por essas identidades dê todas as identidades de M2. E vão ser essas duas identidades, S4, que a gente já viu, que é a identidade para M2, e a identidade de Hall, que também já apareceu para a gente. Esse teorema tem uma história interessante. Ele foi provado primeiro por Razmizlov em 73, e Razmizlov exibe uma base com 9 identidades. Depois, em 81, Drensky exibe uma base minimal para esse T ideal, limpando essas 9 identidades que o Razmizlov tinha feito em 73. E aí o Drensky mostra que bastam essas duas identidades que estão aí para ser a base para gerar todo o T ideal das identidades de M2K nessa condição de corpo, quando K é um corpo com característica 0. Um outro exemplo, também para M2, agora a gente vai pensar que K é infinito e vamos dividir duas condições. Primeiro nós vamos olhar a característica maior que 3, depois nós vamos olhar para a característica igual a 3. Para a característica maior que 3, nós vamos ter que a base do T ideal das identidades de M2 vai ser dada por esses dois polinômios, por S4 e por H5, que é esse polinômio que está aparecendo aí. Se a gente pensar agora em característica igual a 3, a base das identidades vai ser dada por esses dois polinômios anteriores, S4 e H5, e nós vamos precisar de mais um polinômio. Esse polinômio que a gente chamou de R6, que é um polinômio em 6 variáveis. Na verdade, R6 sempre é a identidade para M2 nessas condições.
mesmo em característica maior que 3. O que acontece é que em característica 3, ele não é consequência, ele não está no T ideal gerado por esses dois polinômios anteriores, por S4 e por H5. Esse resultado foi provado pelo professor Plummer e pelo Jones em 2004. Um outro exemplo, que vai ser bastante importante também nessa apresentação, é agora pensando em M2 e vamos mudar a condição de corpo. Agora eu quero que o corpo seja um corpo finito, então eu vou dizer que ele tem Q elementos e eu quero uma base das identidades de M2. Então quem vai ser essa base? Essa base vai ser dada por esses dois polinômios. Esse polinômio que eu vou chamar de F é um polinômio em duas variáveis, x1 e x2, e ele vai aparecer bastante. Na verdade ele já apareceu na primeira tabela que aparece na apresentação, e quando ele aparecer de novo eu vou chamar a atenção. E esse segundo polinômio também, só esses dois polinômios já dá a base das identidades de M2. Então isso foi para deixar claro o que a gente está querendo dizer com base das identidades. É um conjunto de identidades que gera todas as identidades do espaço em questão.